O século XX foi um período quase ininterrupto de guerras que tiraram a vida de aproximadamente 187 milhões de pessoas no mundo. Agora, em 2022, a guerra na Ucrânia desperta o temor de uma terceira guerra mundial. Mas por que esse confronto ganhou mais destaque que tantos outros conflitos sangrentos em curso, alguns iniciados há mais de uma década? Durante todo o período que a Guerra Fria durou, uma espécie de pacto tinha sido travado que as duas grandes potências na época, os Estados Unidos e a União Soviética, aceitavam contestação de status em qualquer lugar, menos na Europa. Então, isso estabeleceu uma espécie de trégua na Europa que durou esse período todo. Por isso que se chama-se tanta atenção. Na Somália, no leste da África, a guerra civil já dura mais de 30 anos. O país entrou em crise quando grupos armados do norte e do sul do país se juntaram para derrubar o então presidente, o general Mohamed Siad. Em 1991, o ditador foi derrubado, mas os grupos não chegaram a um acordo. O país fica em uma região estratégica, próxima ao Golfo Pérsico e na rota utilizada pelos países produtores de petróleo. Na Somália, atuam hoje milícias islâmicas como a Al-Shabaab. Os Estados Unidos apoiam os soldados da União Africana e o governo da Somália contra o Al-Shabaab, que controla parte do país. E eles cooptam jovens a partir do medo. Do medo e também da pobreza, né? Porque quando você está muito pobre e chega alguém ali naquela região pedindo para você fazer parte daquele grupo, que é um grupo jihadista, que quer controlar a Somália, e que te promete, né, arma, munição e autonomia, você acaba saindo da sua casa e se juntando a eles, porque na sua casa ou numa região de extrema pobreza você não tem muitas perspectivas, né? Hoje, a Somália está entre os 10 países com o menor índice de desenvolvimento humano do mundo. Então a Somália é dividida hoje nessas 3 regiões. A região da Somalilândia, que é uma região independente e que tem um status de autossuficiência, a região da Puntlândia, que é uma região ligada ao crime, né, marítimo internacional, e o restante da Somália ali, onde a pobreza é muito grande, porque as pessoas vivem uma carestia enorme, porque a Shabab não dá condições a essas pessoas de produzirem ou de terem segurança. O Iêmen, na Ásia Ocidental, também está entre os países mais pobres do mundo, apesar de sua posição estratégica na rota comercial de petróleo. E vive uma guerra que já dura 8 anos. O processo começou em 2011, quando um grupo de muçulmanos xiitas, os Houthis, dominaram a capital. Como na Somália e em outros conflitos, há interferência de potências estrangeiras. Do lado dos Houthi, há o apoio dos iranianos, e do lado dos muçulmanos sunitas, há o apoio dos sauditas e dos seus aliados. Isso está produzindo um conflito de violência inaudita. Desde o início do conflito, 233 mil pessoas morreram e mais de 3 milhões de crianças têm quadro de desnutrição aguda. Segundo a ONU, trata-se da pior crise humanitária do mundo. Aluna de jornalismo, Nicole se interessa por política internacional e escreveu uma reportagem sobre a situação do país, que foi publicada no site do projeto Colabora. Ela buscou relatórios, garimpou em redes sociais, conversou com integrantes de organizações internacionais e conseguiu informações sobre uma família iemenita. E a história, eu não tive contato com eles, tá? Porque, enfim, isso não acontece. Só se eu fosse pro Iêmen, que aí sim eu teria contato com essas famílias, mas, enfim, como eu não fui, eu tive acesso à história por meio
do Programa Mundial de Alimentos, eles me mandaram as imagens e o relato. A família da matéria era de Ali, Afra e os 5 filhos. Atualmente, eles vivem em um campo de deslocados internos e uma antiga escola no distrito de Dar Sad, no sudoeste do país. 73% da população sofrem com um deslocamento interno causado pelo conflito. Conflitos como o da Somália e do Iêmen têm em comum a interferência de grandes potências e o fato de ocorrerem em locais com populações empobrecidas e não provocarem mobilização mundial. Há um tratamento diferenciado em relação a tudo que não acontece no hemisfério norte. Se você não estiver falando de Europa Ocidental, veja bem, nem sempre, por exemplo, os Balcãs entram na história. Se você não estiver falando de Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Japão, é como se você estivesse falando de outro mundo, de outro planeta. Há quem diga também que há racismo, né? Ninguém liga muito para países africanos ou para países do Oriente Médio, ou por causa do preconceito racial ou por causa da islamofobia.